A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 222º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro do profeta Jeremias. A inspiração do dia. A apostasia deliberada de Judá e sua assolação iminente. E a loucura e hipocrisia religiosa de Judá. No capítulo 5 destaco os versículos 1 a 9. Um homem que busca a verdade. A decadência espiritual de Judá chegará a um ponto que poucos atingem, mesmo tendo antes amado a verdade de Deus e a sua justiça. A nação era culpada e Deus resolvera julgar o seu povo infiel. No versículo 10 destaco: não são do Senhor. Os judeus professaram ser do Senhor, mas Deus testificou que eles não eram o seu povo. De igual modo, quem afirma ser crente nascido de novo, porém vive cometendo os pecados descritos neste capítulo, por exemplo, mentira, desonestidade e adultério, não pertence ao Senhor. Os tais estão enganados como aqueles de Judá, que crerem que sua infidelidade a Deus não resultará em julgamento divino. No versículo 12 destaco: nenhum mal nos sobrevirá. É sempre forte a falsa crença de que Deus não leva em conta os nossos pecados e que não castiga conforme as advertências da sua palavra. Muitos creem nas promessas de Deus e seu cumprimento, mas duvidam das suas advertências. No versículo 22 destaco: não me temereis a mim? O povo não reverenciava a Deus nem o obedecia, porque não tinha seu temor, nem tremia diante da sua presença. No versículo 31 destaco: os profetas profetizaram falsamente. Os responsáveis pela vida espiritual da nação eram culpados de infidelidade a Deus. Primeiro, os profetas rejeitaram a palavra de Deus e profetizavam somente coisas boas no futuro. Exigiam do povo um mínimo de moralidade e ficavam satisfeitos. Segundo, os sacerdotes dirigiam o povo segundo as suas ideias e não segundo a palavra de Deus. Os profetas e os sacerdotes, pois, tranquilizavam a nação com uma falsa segurança. Contudo, Jeremias anunciava que não havia qualquer segurança diante de Deus sem arrependimento sincero e o compromisso de obedecer a sua palavra. No capítulo 6 destaco os versículos 1 a 30. Fugir do meio de Jerusalém. Este capítulo descreve a grande destruição que dentro em breve sobreviria a Jerusalém e o seu povo impenitente. Esta mensagem cumpriu-se durante a vida do profeta Jeremias. Ele não somente advertiu Judá e Jerusalém, como também chamou-os ao arrependimento. Se o povo voltasse a Deus e renovasse o seu concerto com ele, poderia escapar do julgamento. No versículo 3 destaco: pastores com os seus rebanhos. Os comandantes babilônicos são aqui comparados a pastores e as suas tropas, a rebanhos que deixaram a terra desolada. No versículo 14 destaco: paz quando não há paz. Os falsos profetas pregavam ao povo uma mensagem de falsa segurança, ao invés de advertirem o povo sobre o juízo que se aproxima e a necessidade de se arrependerem. Diziam que nada havia a temer. No versículo 16 destaco: perguntai pelas veredas antigas. O povo desviou-se do caminho de Deus para a idolatria e a iniquidade. E a ele agora o chama de volta às veredas antigas do seu concerto e de sua lei.
Por sua vez, a Igreja deve sempre examinar-se a si mesma para ver se está caminhando no poder do Espírito e na retidão proclamada do Novo Testamento. O crente somente recebe a plenitude da bênção de Deus quando pede, busca e bate à porta do Senhor. E se dedica a viver de conformidade com a doutrina do Novo Testamento. No capítulo 7 destaca o versículo 3: melhorai os vossos caminhos. Deus chama o povo, mais uma vez, a arrepender-se dos seus maus caminhos. Mas eles criam estar seguros simplesmente por causa do templo e dos seus ritos. Não recebiam a necessidade de arrependimento. Dos versículos 9 a 10, furtareis, matareis e vos poreis diante de mim. O povo cometia todo tipo de pecado. Depois, no sábado, vinha ao templo apresentar-se a Deus e deste modo enganava-se, crendo que estava seguro mediante o amor de Deus lhe tinha. Existe na atualidade esta falsa teologia. Os crentes vivem em desobediência a Deus e a sua palavra e julgam-se seguros, porque creem no sangue de Cristo. Na linguagem de Jeremias, estão confiando em palavras falsas, isto é, enganosas, que para nada são proveitosas. No versículo 11 destaca a caverna de salteadores. Os assaltantes frequentemente usam cavernas ou covis como esconderijo e local de encontro para planejar o crime seguinte. Jeremias emprega este quadro em referência aos que vinham ao templo para oferecer sacrifícios a fim de ocultar seus pecados e assim prosseguirem em suas vidas pecaminosas. Jesus citou parte deste versículo ao expor os pecados dos líderes judaicos dos seus dias. No versículo 12 destaca o Siló. Siló, cerca de 28 quilômetros ao norte de Jerusalém, abrigava o tabernáculo na época dos juízes. Jeremias declara que Siló foi destruída por causa dos pecados do povo. O mesmo destino teria Jerusalém e o seu templo se os israelitas não largassem seus caminhos pecaminosos. No versículo 18 destaca a Rainha dos Céus. A Rainha dos Céus é Istar, a deusa babilônica da fertilidade, ou Astorete, a deusa fenícia. Na Palestina, descobriram a imagem dela. As mulheres, principalmente, prestavam-lhe culto. No versículo 31, destaco Vale do filho de Inom. Este vale, situado na parte sul de Jerusalém, era a lixeira da cidade local de adoração aos ídolos e de sacrifício de crianças ao fogo. Prática esta proibida com severidade na lei mosaica. Está lá ainda escrito no livro de Levíticos, capítulo 18, versículo 21 e capítulo 20, versículos 2 a 5. Alguns dos piores pecados na história judaica foram cometidos neste local. Do nome Vale de Inom provém a palavra grega Sheherna, traduzido no Novo Testamento por inferno, o lugar do eterno castigo divino. E por fim, o capítulo 8 destaco os versículos 1 a 22, naquele tempo. Jeremias refere-se à desolação iminente de Judá e Jerusalém, como se já tivesse ocorrido. Sua ruína era fruto da rebelião obstinada e do pecado do povo. A visão da desolação causou grande tristeza a Jeremias. Mas enquanto Jeremias profetizava o julgamento, falsos profetas estavam predizendo a paz. Dos versículos 1 a 2, ossos a todo o exército do céu. Nos tempos do Antigo Testamento, deixar os mortos insepultos era tido como o mais grave sacrilégio. Como castigo merecido pela idolatria do povo, Deus anunciou que os ossos deles ficariam expostos perante as estrelas que eles prazerosamente adoravam.
No versículo 7 destaca: o meu povo não conhece o juízo do Senhor. O povo não conhecia a lei de Deus. Além disso, seus dirigentes distorciam extremamente a palavra de Deus. Para fazer o povo crer que estava bem espiritualmente, apesar de viver em pecado, e que isso não lhe traria castigo. De modo semelhante, o apóstolo Pedro fala dos que torcem a palavra de Deus para a sua própria destruição e para a destruição dos outros. Devemos acautelar-nos de qualquer obreiro que ensina que o crente pode continuar em pecado premeditado e em desobediência a Deus e mesmo assim ter a salvação e o reino de Deus. No versículo 12 destaco: de maneira nenhuma se envergonharam. O povo atingira o grau de apostasia em que não cuidava de se arrepender. Quanto ao pecado, perderam o medo de pecar e também o remorso. Seu juízo dependia agora só de chegar o momento de Deus. Igrejas hoje que desprezam a palavra de Deus e cometem os pecados abomináveis descritos em Romanos capítulo 1, versículos 22 a 32, chegaram ao mesmo grau da apostasia. E por fim, os versículos 18 a 23. O meu coração desfalece em mim. Estas palavras revelam a profunda dor do profeta por causa do pecado e da destruição do povo de Deus. Está angustiado a tal ponto que deseja ir embora e largá-los para sempre. O crente sofre esse mesmo tipo de dor ao ver seus entes queridos vivendo em rebelião contra Deus e seus santos caminhos. Indiretamente participa do sofrimento de Deus ao perceber a desventura que aguarda os que não se arrependem. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.